Quero contar uma história para vocês, porque essa história, após esse quadro, ela é extremamente inspiradora. E vocês vão entender por que eu deveria ser patrocinada pela Louis Vuitton. Vamos usar uma hashtag Louis Vuitton, patrocine a Elaine, com toda a sua coleção de bolsas, malas. A história do Louis Vuitton é uma história muito linda. É uma história muito linda. E isso faz, de fato, com que eu me conecte muito com essa marca. Embora eu goste de muitas outras. É que quem me acompanha sabe o quanto eu gosto de Louis Vuitton, né? Minha primeira grande cocriação de bolsa de luxo, mulheres adoram bolsas, tá, homens? Não tem como vocês não entenderem isso, porque não está dentro da gente. Bolsa faz parte, assim como vocês gostam de uma caneta, um relógio, que eu não acho graça nenhuma, a gente gosta de bolsa, né? Eu sei que vocês gostam de bolsa de valores, a gente gosta de bolsa Louis Vuitton e tá tudo certo, tudo. A gente investe em bolsa Louis Vuitton e vocês na bolsa, tá tudo certo. Mas eu quero contar de fato a história, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Louis Vuitton... Tem meu trocador de slide, gente? Tá ali? O Louis Vuitton, quando criança, ele é um menino muito pobre, um menino órfão. E contar a história dele, que eu vou contar em 5 minutos, é justamente para ancorar, junto com aquilo que a gente viu no palco, aonde você é capaz de chegar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, como uma criança de apenas 13 anos, pobre, sem pais, morador de rua, como que Louis Vuitton conseguiu se tornar dono de um império de luxo? O jovem Louis Vuitton nasceu em 1821. Aos 10 anos, ele perdeu a mãe por uma doença desconhecida. Pouco tempo depois, ele também enfrentou a perda do pai. E com apenas 13 anos, Louis Vuitton deixou a sua casa para trilhar o seu próprio caminho. Sozinho no mundo. Ele saiu caminhando de casa em casa, na rua. E aos 16, ele partiu sozinho rumo a Paris. Foram 2 anos de jornada, percorrendo mais de 420 quilômetros. E durante o trajeto, ele veio como um morador de rua, sem nenhum recurso. Ao chegar em Paris, ele conseguiu um trabalho numa oficina de fabricação de malas. Lá, ele aprendeu a construir malas de forma artesanal. Assim, se familiarizou, né, com a mala, os materiais, enfim, e foi percebendo o que os clientes queriam. Aos 16, trabalhando nessa oficina como empregado, ele percebeu uma oportunidade que mudaria a sua vida. Um menino órfão, que foi a pé a Paris. Sem pai, sem mãe, sem dinheiro, morador de rua, na mais extrema pobreza. Ele passa a trabalhar com alguém que dá a ele a troca por um prato de comida, numa oficina de malas, de bolsas. O tempo passa e trabalhando na oficina, Louis Vuitton recebeu uma oportunidade da Condessa Eugênia, esposa do imperador Napoleão, que o contratou ele para fabricar malas, uma vez que não existia na época ainda as malas. Então ele, naquela época, fabricava os baús, no qual essas pessoas mais ricas acabavam, né, dentro do navio, levando as suas coisas pessoais. E como essas pessoas eram pessoas mais ricas, né, o imperador, a condessa, eles contratavam esse tipo de baús, ó. Esse trabalho proporcionou a ele, a elite de Paris, com que ele se aproximasse, enfim, de mais pessoas ricas. Aqui estamos falando do ambiente em que ele estava. Lembra que a gente estava falando?
Quem são as pessoas que eu estou, aonde eu estou, a história da... Viram como, quando eu sabia que eram os 4 que estariam no palco, eu sabia a história, logicamente, de cada um deles, são meus mentorados. Eu pensei, gente, eu vou contar a história da Louis Vuitton, eu nunca contei. E aí, naquela época, as viagens então eram de navios, estavam em alta, e a elite francesa adorava viajar, explorando novos destinos. Havia uma grande demanda por malas e bolsas, criando uma excelente oportunidade de empreender nesse setor. Então, Louis Vuitton abriu a sua própria loja de baús e artigo de viagem. Não está trocando de novo, gente. Mas não bastava empreender. Ele precisava de um diferencial. E como o Louis Vuitton pertencia a essa ambiência, ele conhecia a necessidade dessas pessoas. Ele sabia que elas queriam malas resistentes, com durabilidade, algo que faltava no mercado, e belo. Então ele criou o baú de viagem, trocando couro por um material mais resistente, com cantos de metais, e o resultado foi um baú mais resistente. Eu deveria ter contado a história sem passar o slide, né? E aí, o novo produto atendeu tão bem a demanda que ele já começou a empreender com 20 funcionários. Logo em seguida, esse número já havia crescido para 100 pessoas. E por volta lá de 1914, ele já tinha 225 funcionários. Atualmente, a Louis Vuitton é avaliada em 128 bilhões, mantendo a sua posição como a marca de luxo mais valiosa do mundo. Qual era o berço que ele nasceu? Quais eram as crenças que ele carregava? Quais eram as emoções de um menino órfão aos 13 anos de idade? Quais eram os motivos que ele tinha de ser um fracassado, um perdedor? Todos. Culpando seus pais, culpando a Deus, culpando a sua história. E quem é ele? Bilionário. E você? Por isso que eu quis contar a história dele. Um menino órfão, sem família, sem estrutura nenhuma, sem comida, sem casa, sem lar, que passa 2 anos caminhando em busca de algo no qual ele pudesse ser alguém. Quem hoje ele é. E ao falar sobre isso, é muito mais do que falar sobre Louis Vuitton. É falar sobre o nosso poder. Quanto poder existe dentro de você? Quanto potencial, quanto poder, quantos sonhos que estão ali e que poderiam estar transformando o mundo. É sobre isso. Ao ouvir uma história dessas, não há como a gente não se empoderar, porque uma história dessas deixa a certeza que podemos ser o que quisermos, que podemos fazer qualquer coisa, que podemos co-criar, materializar e viver todos os nossos sonhos.